Semear Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a Semear Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. Semear Importações, localizada na Serra, dentro do moderno Parque Logístico da Unilog. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. Semear Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. Semear Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. Semear Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um episódio de Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a sua vida. Quero, antes de apresentar a minha convidada, agradecer a Blink Talk, que é o estúdio que a gente está aqui novamente gravando o nosso podcast. Quero agora chamar a minha convidada, esta mulher que veste as mulheres aqui no Espírito Santo com muita graça. Amiga, te apresenta. Olá, eu sou Marta Oliveira, 28 anos, sou dona da Marta Multimarcas e visto as mulheres mais elegantes do Espírito Santo. Veste mesmo, estive acompanhando o Instagram dela, que com certeza você vai compartilhar aqui com a gente, né? Sim. E assim, agora estou curiosa e quero ir na loja conhecer pessoalmente, porque é uma roupa mais linda do que a outra, né? Sim. E algo que é muito delicado, porque eu percebo, eu estou passando por uma transição. Eu acho que a mulher é de fases, né? Sim. A gente vai amadurecendo, principalmente quando o Senhor toca, quando a gente tem um encontro com Deus, né? E a gente vai passando por um processo que as vestes que antes a gente gostava, a gente veste, se olha e não é mais. Não é. E até você encontrar esse equilíbrio, né? Mas agora a Marta tá aqui para ajudar a gente com esse equilíbrio, né? Para vestir as princesas do Senhor, as preciosas. Me fala um pouquinho mais de você. De onde é que tu é? Tu é capixaba? Não, eu sou baiana, sou de Salvador, Bahia. E como veio parar aqui no Espírito Santo? Conta pra gente. Parar no Espírito Santo através de um processo de guerras que eu não estava suportando. E aí eu vim passar uns dias, mas acabei ficando. Quer falar um pouquinho pra gente? Eu me converti, aceitei Jesus. E no tempo do processo, eu parei de beber e tal. Só que aí chegou um processo que eu voltei de novo a jogar. Eu jogava muito. E aí foi no tempo que eu perdi tudo. E aí eu vim pra cá, pro estado. Tem um tio meu que mora aqui. Aí eu vim pra cá, pro estado. E aí foi quando Deus começou a movimentar a minha vida. Conheci o meu esposo aqui. E a gente casamos aqui. Batizei aqui. E vivo o meu ministério aqui no estado. Que coisa linda! E é muito importante você abrir o seu coração e vir contar o seu testemunho, porque quantas são as pessoas que estão nesse momento precisando vencer, né? A questão do álcool, a questão dos jogos. Quantas famílias que o álcool, que os jogos, eles destroem. Sim. Pessoas realmente, como você citou, perdendo tudo. Sim, tudo. Perdi tudo. E eu não jogava, eu sempre bebi. Uhum. Desde quando eu saí da casa da minha mãe, eu saí aos 12 anos. E aí eu achava o refúgio na bebida. Bebi muito, conheci as drogas e aí ficava só naquela vida de beber, usar droga, jogar. Mas
Um certo dia eu conheci Jesus. E como que foi esse encontro, Marta? Conta pra gente. Com Jesus? É. Então, meu coração ardeu muito. Ardia muito. E na minha família ninguém é evangélico. Mas o meu coração ardia muito. E eu morava em um local que na frente era o bar, do lado da igreja, e na frente era a minha casa. E todos os dias eu bebia naquele bar. E tinha uma igreja e eu ficava com vergonha, né? De poder ir, porque eu ficava ali, né? Falando alto, bêbada e tal. Mas só que um dia eu fui. E eu aceitei. Não aceitei de ver logo. Eu fui a primeira, aí tinha um aniversário que eu iria fazer na minha casa, que seria dia 28 de novembro. Aí meu coração aquecia para eu aceitar Jesus, só que eu falei, não, eu vou beber primeiro todas as cachaças que eu comprei, depois eu aceito Jesus. E assim eu fiz. Aham. Eu fiquei indo na igreja, fiz o aniversário, e aí bebi mesmo. E quando foi dia 3 de dezembro, o aniversário foi 28 de novembro, quando foi dia 3 de dezembro eu aceitei Jesus. E aí começou o processo, que eu não saberia que seria difícil, mas Deus me fez superar. Aí aceitei Jesus, comecei a caminhar, troquei as minhas vestes, com 3 meses parei de beber. Só que depois de um determinado tempo, uns 7 a 8 meses, eu voltei a jogar de novo. Uhum. Já estava na igreja e estava jogando. E aí fiquei jogando, até me enrolar toda, perdi tudo. E aí a pastora que eu aceitei na igreja, que eu aceitei Jesus, ela sempre me apoiou. Ela não me abandonou no meu pior estágio. Ela ficou comigo até o fim, comigo até hoje, porque ela me liga todos os dias, se preocupa comigo. E ela falou que ia me ajudar. Que linda! É. E aí, superei. Aí vim pra cá e sempre na direção. Você foi acolhida com amor, né? Com amor, né? Porque, assim, eu já escutei várias histórias de pessoas que estão nesse processo que às vezes a própria igreja é a que mais te julga. Uhum. Não entende que você aceita Jesus e não é amanhã que você vai largar o álcool, vai largar o cigarro, que vai largar. Inicia-se um processo. Sim. Né? E quantas são as pessoas que são cativadas, vão para a igreja e lá dentro sofre essa crítica e acabam se afastando porque são bebês, estão engatinhando, né? Então acabam se afastando de Jesus, se afastando da igreja por conta de um olhar, de uma crítica, de um comentário maldoso. Isso. Né? Julgador. E não foi o seu caso. Você obteve a vitória pelo acolhimento no amor, que é o que Jesus nos ensina, que a gente tem que amar. É. Eu falo que a minha pastora foi a minha mãe. Porque ela não me deixou hora nenhuma. Ela ficou comigo o tempo todo. E ela me corrigia à luz da palavra. Ela também não massageava o meu ego, não falava que eu estava certa, ela me corrigia à luz da palavra. E foi ali que eu fui vivendo. Culto de doutrina, como me comportar como serva, ela me ensinou tudo. E eu estou aqui hoje para a glória de Deus. E como que foi que você foi recebida aqui no estado? Como começou a tua jornada aqui, a partir de? Porque tu veio nos contar que o teu batizado foi aqui. Sim. Como que foi a tua chegada aqui? Eu cheguei no Espírito Santo, orei a Deus porque na transição eu não queria sair da presença. Tá. Porque quando eu aceitei Jesus, eu tinha um vazio. E Deus preencheu o meu coração no mesmo dia. Então, para mim, eu estava preenchida de tudo.
E eu não quis sair da presença. Então eu cheguei aqui e eu orava a Deus para me direcionar a um lugar, uma igreja. E aí eu visitei algumas igrejas e o Senhor não falava nada. Até um dia que eu fui para a igreja que hoje eu congrego. E aí Deus falou que eu iria ficar lá. E nessa trajetória, eu não ouvia, assim, não tinha muito discernimento na palavra e não queria ouvir Deus falar comigo através de outra pessoa. E foi quando eu sofri o silêncio de Deus. Deus, ele não usava ninguém, eu entrava em igreja, saía igreja. E no dia que Deus falou que eu iria ficar nessa igreja que eu congrego hoje, Deus usou 7 vasos para falar comigo. Como que foi isso? Usou assim. Na revelação, vinha um, entregava algo, vinha outro, entregava. No mesmo dia. E aí eu fiquei lá. E aí eu ficava no meu canto quieta, sentada, porque eu era muito difícil de falar. Ficava muito quieta, sentada e tal. Aí teve um dia que uma das pastoras do meu ministério me chamou e falou assim: irmã, eu vejo que você sempre está vindo aqui na igreja. E era um dia de Santa Ceia. E ela pegou e falou para mim: como é que você está na sua igreja? Você está em comunhão? Aí eu peguei e falei para ela: eu não sou batizada. Aí ela disse: sério? Eu falei: não sou batizada, mas eu quero congregar aqui. Aí ela: tá bom, a gente vai te apresentar e tal. Aí foi quando eu fui apresentada aqui na igreja. E aí entrei no processo novamente, na casa que eu morava. Depois fui morar na casa de umas amigas, aqui já no estado do Espírito Santo. E conheci o meu esposo. Aí eu conheci meu esposo em novembro. Quando foi dezembro eu batizei. Quando foi janeiro eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Tu entende hoje o porquê de tantas coisas que tu passou? Sim. Eu passei tudo isso para viver um propósito. Eu me identifico muito com a passagem de José, porque José, ele sonha na casa de Jacó. Ele sonha na casa do pai. Só que depois José, ele é jogado na cisterna. José é vendido. José vai para a prisão para depois ele ser governador. Então José não saiu da casa de Jacó porque ele quis. Ele saiu da casa de Jacó porque ele foi empurrado a viver um propósito. E eu não saí da minha terra porque eu quis. Sim. Mas sim para viver um propósito. Sim. E quando você cita, né, que você viveu o silêncio de Deus, são tantas as pessoas. A gente tem o hábito, né, de chegar na igreja e fulano, ora por mim, né? Ora por mim. E a gente esquece que a gente deve orar por nós, pela gente mesmo. Sim. Né? E não que, claro que interceder, a intercessão, ela é poderosa. Sim, muito. Mas e a gente orar por a gente mesmo, a gente se conectar com Deus, e a gente não precisa, que nem tu disse, tu não era conhecedor às vezes da palavra lá no início, né? Mas para chegar, a gente não precisa conhecer da palavra, a gente conversa com Jesus como quem conversa com um amigo, porque ele sonda o coração e ele sabe tudo que a gente está sentindo, está vivendo. E é tão simples, e as pessoas às vezes elas complicam algo que é tão simples. Simples. E eu digo que quando eu entrei no processo, a minha oração para Deus era uma: se Ele quisesse, Ele poderia mudar minha história. Mas quem tinha errado era eu. Então, Ele não tinha obrigação de fazer, sabe? É porque eu não chegava diante de Deus falando: não, mas eu não fiz nada. Eu falava: Senhor, eu errei, falhei. E se o Senhor quiser hoje mudar minha história, eu estou aqui. Mas se o Senhor não quiser mudar, não deixa eu voltar quem eu era assim, que eu seria. Eu sempre falava para Ele isso, passava o tempo todo falando isso. Que se Ele quisesse mudar, Ele mudava. E Ele quer.
Ele quer mudar a minha, a sua, ele quer mudar a história de quem tá aqui nos assistindo. E ele é Deus. E ele é Deus. E não há nada maior. Não. Né? Maior é ele. Maior é ele. E eu entendi que no silêncio ele só trabalhou. Eu não entendia, mas eu também não me vitimizava. Eu era bem sincera nas minhas orações, porque às vezes a gente se vitimiza e acha que Deus não está falando, né? Davi, quando ele peca, ele não vai querer trono, ele não vai querer que o menino fique vivo, ele vai dizer, retira tudo de mim. Mas me dá um coração contrito e quebrantado. Ponha em mim um espírito reto. Então eu morava muito desse jeito. Quando eu falhei diante de Deus. Mas também quando ele começou a responder, eu só vivo sobrenatural com Deus. Minha vida é sobrenatural. Quando ele quebrou o silêncio, hoje eu vivo coisas extraordinárias que Deus faz, porque ele faz. Conta um pouquinho desse extraordinário pra gente. Eu vivo muito sobrenatural de Deus. Eu sempre gostei do comércio, sempre gostei de trabalhar. Trabalhei muito tempo no Jogo do Bicho lá em Salvador e eu sempre fui popular, de vender, de ser aquela pessoa alegre, de ser aquela pessoa... Sempre fui. Então, quando eu casei, eu acho que antes de casar, se eu não me engano muito, eu comecei a vender roupa. E não era meu sonho. Eu comecei a vender roupa e do nada eu comecei a gostar do negócio. Mas assim, pagava o cartão, comprava roupa. Pagava o cartão, meu esposo, ele também acreditou, né? Porque sozinho a gente não pode. Ele acreditou no negócio. E aí a gente fazia isso. A gente pagava o cartão, comprava mercadoria. Pagava o cartão, comprava mercadoria. E Deus falava que ele iria me honrar. Vou te honrar. Você não vai vender essas roupas, você vai vender marca. Você vai começar em um negócio pequeno. Deus sempre usava vasos para falar comigo. Mas eu nunca deixei o meu coração se prender a isso. Eu vivia dia após dia e dizia que se ele quisesse fazer, eu estava aqui para receber, pronto para receber. Então, quando chegou no ano de 2024, o meu esposo saiu do trabalho e aí Deus falava para a gente que iria levar um carro que a gente tinha. Deus sempre falava, o carro vai embora, é tempo do carro ir embora. Eu ouvi a voz de Deus falando isso e o carro foi embora. O carro queimou todo, a gente teve perca total no carro. Sim, o carro queimou todo. E nisso, quando eu ouvia Deus dizer que iria levar o carro, eu achava que ele iria me dar um novo. Eu fui na concessionária comprar um carro novo porque eu achei que Deus iria me dar um novo. Aí eu fui na concessionária na segunda para trocar um carro no outro e ficar com as parcelas do outro. E aí fui na concessionária na segunda. Quando fui na terça, eu estava na tarde da bênção, meu esposo me ligou dizendo que o carro estava pegando fogo. E aí a gente não teve mais o carro, não tinha mais o dinheiro. Meu esposo não estava trabalhando mais na Vale, eu não trabalhava. E eu falei, como eu vou vender roupa agora? Porque se a gente não tem recurso. E aí eu aprendo quando a terra serra, a voz de cima brada do alto. Porque viver sobrenatural não é viver natural. Sobrenatural é o que você não vê. E foi quando eu fiz um cadastro e comecei a vender marca. E não tinha... Só tinha fé e ousadia no espírito. Sim. Porque eu fiz a minha primeira compra em um valor de 10 mil reais, que eu nunca tinha feito um boleto desse. E perguntei a meu esposo, porque a gente faz tudo de acordo. E ele falou, tá bom, pode ir. Falei,
Aí chegou a minha primeira marca, chegou a minha segunda, chegou a minha terceira, e a gente ficou trabalhando. Aí a gente ia na casa de um, na casa de outro, vendia, saía com meu carrinho nos ônibus para poder vender e tal. E Deus falava para mim que ele ia levantar a placa da loja. E aí eu lembro que eu queria uma sandália, uma marca de uma sandália, porque eu falei, eu não vou vestir elas só uma roupa bonita, com a sandália inferior à roupa. Não, Sim. Senhor, eu quero uma sandália que seja confortável com a roupa. E aí eu lembro que eu fiz um cadastro e a mulher falou pra mim que tudo meu estava certo, meu CNPJ estava certo, minhas coisas estavam certas, eu tinha nota já para poder dizer que eu faturava, mas ela não poderia me vender porque eu não tinha loja física. Aí eu falei, tudo bem. Aí fui pregar em Vitória, aí sempre tem um poço de oração, um vaso com que você bota ali sua oração. E eu falei, Deus, eu quero vender essa marca. Botei lá na oração e esqueci. Eu esqueci completamente que eu tinha falado isso para Deus. E continuei vivendo o meu ministério. Porque quando a gente perdeu o carro, foi quando eu vivi meu ministério assim, em uma velocidade muito rápido. Saía para pregar todos os dias, ia de ônibus. E eu falei que eu queria vender aquela marca. E esqueci. Aí quando foi em junho, a empresa me liga. E ela fala para mim, Marta, eu falei, oi, minha filha, preciso fazer seu cadastro de novo. Eu falei, por quê? Aí ela, não sei, mas a gente precisa refazer o seu cadastro. Mas eu disse para ela, meu amor, eu ainda sou sacoleira. Não tenho loja física. Ela disse, mas eu não sei o que está acontecendo. Preciso fazer o seu cadastro. Eu sou serva e aprendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então eu falei, vamos fazer. Fiz o cadastro e ela disse assim, a marca liberou tantos mil para você. Falei, agora pode mandar um catálogo porque eu vou escolher. Aí ela mandou e chegou na minha casa. Agora tá chegando a segunda compra. E para a glória de Deus, dia 1º de novembro, eu estou inaugurando a minha loja física. E parabéns! E tu estava me dizendo, vai ter culto, né? Vai ter um culto de ação de graça. Porque ele fez, na minha impossibilidade, ele entrou e fez. Eu acho tão lindo que tu fala sobre as marcas. Mas tu já parou para pensar que tu pode ter a tua própria marca? Sim. Né? A tua própria marca, tanto no vestir quanto no calçar, mas principalmente no calçar. Sim. Estou no propósito da oração, porque eu sei que depois que Deus quebrou o silêncio, ele é surreal. Agora, uma coisa eu sempre digo para Deus, que o meu tesouro não está na terra, está no céu. Sim, isso é importante, porque são tantas as pessoas que elas sonham e aquele sonho acaba tomando conta do coração. E eu vejo acontecer muito. Com a minha vida também foi assim, né? Eu tive vários altos e baixos, mas por quê? Porque eu não tinha Deus na frente, eu não consagrava, eu nem conhecia Deus da maneira que hoje eu conheço. Não que ele não estivesse na minha vida, ele estava na minha vida o tempo todo. Mas eu não era serva, eu não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha intimidade, eu não conhecia. Eu vivia, que nem você teve as suas vivências, eu tive as minhas. E então assim, conquistava muitas coisas, mas as pessoas têm que entender que são coisas que são finitas. Sim. Né? E o céu é eterno. Sim. Então o nosso coração, ele não pode estar nas coisas. Não. Não pode, de maneira nenhuma. E quando Deus nota que a gente tem que estar preparada para receber a bênção. Sim.
Porque se essa bênção vir afastar a gente da presença, a gente perde. Isso. E eu me identifico mesmo com a história de José, porque depois que José passa tudo o que ele passa, a Bíblia vai dizer que quando ele vai virar governador, ele vai ter um filho. E o primeiro filho que ele vai botar o nome, ele vai colocar o nome de Manassés, que ele vai dizer: e Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa do meu pai. Eu aprendo que Deus, ele primeiro faz a gente esquecer, amadurecer, para depois a gente crescer. Porque depois José vai ter um segundo filho e ele vai dizer Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então eu aprendi isso com Deus. Primeiro eu tive que esquecer as rejeições, esquecer os abandonos, esquecer as portas fechadas. Já vivi muito na casa dos outros. Eu já usei muita roupa dos outros emprestadas. E eu acho que Deus eu tenho certeza que Deus me fez esquecer. Para hoje eu viver o que eu estou vivendo e saber que quem fez isso foi o céu. Então eu não posso ficar agarrada com a terra. Sim. Então hoje eu olho para a minha história, hoje eu olho para dentro do meu guarda-roupa e eu falo: meu Deus, isso só pode ser coisa do meu Deus. E eu aprendi a ser grata. Porque é muito fácil a gente dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo vai dizer: eu sei o que é andar angustiado, sei o que é passar dias difíceis e eu sei o que é passar dias bons. Então é por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quando eu estava na beira do abismo, ele me fortaleceu. Quando eu estava fraca, ele disse que era aí que eu estava forte. Então todas as coisas eu posso naquele que sempre me fortaleceu. Eu creio. É. É muito emocionante a tua história, porque literalmente vem falar sobre vestes novas, né? Vestes novas. E hoje você tem esse propósito com as mulheres. Isso. Tem um propósito, investir ela bem. Eu ouço muitas pessoas falando: nossa, suas peças são lindas. E eu digo que essa loja não é só para vender uma roupa, mas sim um propósito de curar outras mulheres e deixar ela mais bonita e ter a certeza que ela pode e ter a certeza que ela é, porque ela tem um pai que não abandona. Então tudo que eu escolho para minha loja é com muito detalhes, como se fosse para mim, como aquela pessoa usaria aquela roupa, como aquela pessoa chegaria em um culto de Santa Ceia, porque eu aprendi que em um culto de Santa Ceia a gente tem que vestir uma melhor roupa, a gente tem que calçar o melhor calçado, a gente tem que se adornar bem para poder sentar à mesa. E eu escolho cada peça pensando em cada detalhe. Eu estive lá, né, rodando, olhando e assim, fiquei completamente apaixonada. É de fato, gente, vale a pena. Compartilha com a gente aqui teu Instagram logo para as pessoas poderem entrar, seguir e entender do que a gente tá falando, porque é um vestido mais bonito que o outro, é um conjunto mais bonito que o outro. Sim. O meu Instagram é @martamultimarcas, Marta com TH, _multimarcas. E me segue lá, me chama também no WhatsApp, que a gente conversa melhor. É verdade. E o que você diria hoje para alguém que está vivendo o abandono, a rejeição ou trauma que você já enfrentou? Fico com a passagem de Isaías. Pode-se uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor nunca esquece da tua história.
A gente só supera quando a gente entende que o céu está em movimento ao nosso respeito. Quando a nossa identidade é única. E a gente sabe que o Pai ele nunca nos abandona. E com o tempo ele nos cura para curar outras pessoas. A gente só recebe cura quando a gente permite também ser curado por Deus. E eu deixo essa mensagem para quem hoje vive abandonada, para quem hoje vive rejeitada, para quem hoje tá em uma vida difícil, tá achando que ninguém te ama. Eu tenho uma palavra pro teu coração. Deus, ele te ama. Ele não esquece da tua história. Ele sabe de cada fio que tem no teu cabelo e ele tem uma trajetória para tua vida. Então hoje é dia de você reagir e saber que você é amada por alguém que te fez e te colocou na terra. Para Jeremias, ele vai dizer, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E já te dei as nações por profeta. Então Deus conhece a tua história. Ele sabe que você veio nessa terra para um propósito. Então você que está rejeitado, você que está desanimado, eu tenho algo para te dizer. Se levanta, porque através de você, você vai conseguir sarar a sua casa e a sua família. Amém. Eu recebo. E eu espero que vocês que estão aí nos escutando recebam também. E que tão importante é a gente orar e se conectar com os profissionais do reino, porque como é importante a gente saber que entrar na loja da Marta, entrar numa loja abençoada, vestir uma roupa que Marta escolheu, né? É bênção, porque é uma mulher que vive em oração, é uma mulher que vive debaixo da graça, que consagra o seu trabalho, né? Que cada passo seu é consagrado ao Senhor. Então, que bênção que é a gente entrar na sua loja e vestir algo que você escolheu. Isso. E como é importante, porque a gente anda por esse mundão de Deus que às vezes a gente não sabe a procedência das coisas. Isso. E às vezes as coisas provêm do maligno, né? Porque assim como a gente consagra a nossa vida a Deus, existem as pessoas que consagram a sua vida, o seu trabalho, a comida que faz, isso aí, ao maligno. E aí a gente, por isso a importância, né? De tudo que a gente for consumir, a gente orar e consagrar ao Senhor em primeiro. Com certeza. Eu fui ministrar em uma igreja e um pastor, Deus usou o pastor para mim e falou, eu sei que tudo você consagra a mim primeiro e é por isso que nada vai ficar parado. Eu creio. Tudo eu consagro a Deus. Se entrar, a caixa que entra eu consagro ao Senhor. Porque Ele é o centro da minha vida e da minha história. Então tudo eu consagro a Ele. Não é, sabe que quando eu entrei no teu Instagram e comecei a olhar as roupas, a primeira coisa que eu pensei, essa mulher aqui vai me ajudar a me vestir. Porque como eu tô nesse processo, né, tentando encontrar esse equilíbrio, muita coisa que tá lá no meu guarda-roupa não me cabe mais, não que não sirva, não serve mais pra nova salsa, sabe? São roupas que às vezes tu tem até dó de tirar do roupeiro, né? Mas eu visto e me olho no espelho, parece que tá o Espírito Santo. Não, com essa aí você não vai sair, é uma coisa que constrange. Sim. E quando eu olhei isso no Instagram, eu pensei, ela vai me ajudar. Com toda certeza, com amor e com carinho. Espero cuidar de você e vestir você nos mínimos detalhes. Amém, amém. E agora, eu quero te convidar a finalizar esse podcast comigo. Antes, você que está aí, entra agora aqui, né? Nos apoia o nosso podcast, apoia a gente a compartilhar, né, esse testemunho tão abençoado da Marta. Entra aqui,
te inscreve no canal, curte, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo do trabalho, compartilha no grupo de vendas do condomínio, com a pessoa que você ama. Compartilha, porque assim, são tantas as pessoas que estão precisando se levantar, que estão precisando escutar esse testemunho, que estão passando por uma situação parecida ou pior, né? E um testemunho edifica a nossa vida. Sim. Porque o testemunho é Deus purinho. É Deus purinho. Né? E a gente precisa, porque no mundo em que a gente vive com tanta notícia ruim, a gente precisa procurar assistir aquilo que vem de Deus, aquilo que vem te passar algo bom, que vem te erguer. Não que só vem trazer aquela energia triste, negativa. A gente tem que se cobrir, né? Com a palavra, escutar da palavra, orar, se conectar, né? E a gente tem que usar esses canais, que é o YouTube, que é o Instagram, que é o TikTok, seja qual for a plataforma, né? Procurar a palavra de Deus. Isso. E ter uma convicção que Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Exatamente. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Segue essa mulher abençoada. Visitem a loja dela, né? Façam suas encomendas. Eu creio que logo, além dessas marcas maravilhosas que ela vende, ela vai estar lançando a marca própria. Amém. Amém. Eu creio, eu vejo isso. Eu sei, eu creio. E não vai ser Marta só aqui para o estado do Espírito Santo, não. Eu creio. Vai ser Marta Confecções, calçados para o Brasil todo. Eu creio. Né? Porque a gente está numa região muito abençoada. Espírito Santo tem o Compete, o Investe para o pessoal que quer abrir loja, e-commerce. Então, assim, a redução de imposto. Então, assim, você tem tudo nas mãos. Oh, glória. Deus na frente. Oh, glória a Deus, é o mais importante. Para crescer e prosperar e alcançar mais vidas a cada dia. Sim. Eu creio. Muito obrigada pelo teu testemunho, por você vir aqui abrir seu coração, essa história. A gente sabe que, às vezes, vir contar a história da gente, se expor, não é algo que é fácil, né? Sim. Mas a gente que tá vivendo o propósito, a gente sabe que faz parte. A gente viveu o que viveu, superou o que superou, para que outras pessoas possam enxergar e reacender a fé, a esperança, né? Sim. Eu te convido agora para finalizar esse podcast junto comigo, falando o nosso lema. Vamos. Deus pra superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor.